Amém. Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por esse tempo. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, nos edificando, dando sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Hoje nós estamos na nossa terceira aula do nosso cursão de maturidade espiritual. Mas eu vou estar falando primeiramente, relembrando algumas coisas da aula 2, página 3 e página 4 da apostila que você recebeu. Veja, falamos da consciência humana, que a consciência ela é a base do nosso julgamento das coisas. O que nós aprendemos? Que o Senhor colocou a sua lei no coração do homem. E que isso é tão forte, é tão poderoso, que os homens vão ser julgados segundo essa lei. Quem morrer sem Cristo vai ser julgado segundo esse padrão, para vocês terem uma ideia de como isso é real. É muito importante entender, as pessoas pecam porque elas querem. E elas desobedecem a sua consciência, porque muitas vezes essa consciência perdeu a sensibilidade. Ela está cauterizada, como Paulo nos ensina. Que mais que nós vimos? Uma coisa importante, a questão da vontade. Nós vimos o quê? No mundo hoje se fala muito em livre-arbítrio. Pela Bíblia não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria uma maneira popular de falar, o que a Bíblia chama de vontade e de escolhas. Quem é que teve livre-arbítrio na Terra? Adão e Eva antes do pecado e Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela contaminou todas as áreas da nossa existência. Então, todas as minhas escolhas estão contaminadas. A grande prova que não existe livre-arbítrio. Isso é importante até de ser conversado com as pessoas. Veja, o cristão odeia o pecado. E a vontade do cristão é não pecar. Mas qualquer bobeadinha já peca. Se eu tivesse livre-arbítrio, eu conseguiria agir contrário à minha natureza pecaminosa. Mas eu peco. Agora, pelo poder do Espírito Santo, eu consigo fazer escolhas corretas e viver uma vida onde o pecado é um acidente, é um deslize. Então, o fato de eu não ter livre-arbítrio não quer dizer que eu não posso andar em vitória. Isso é muito importante porque quando você está conversando com o incrédulo, você tem que entender que se o Espírito Santo não operar ali, não vai acontecer nada. Suas palavras vão bater na parede e voltar. Bum, bum. Entendeu? Então a pessoa precisa nascer de novo. A grande consequência do novo nascimento é um pacote, né? Nós temos que entender que tudo isso acontece, nós dividimos de uma maneira didática, mas tudo acontece num pacote. Mas a grande consequência do nascer de novo, o que é? Enxergar o seu destino, enxergar que é pecador, entender o juízo de Deus, entender a obra da cruz do Calvário, se render a Cristo, aceitar seu senhorio. Tudo isso é o pacote de novo nascimento. Aí a pessoa passa a entender, e você vê claramente, os cristãos sabem que se não fosse Deus, independente dessa discussão calvinismo-arminianismo, todos os cristãos que eu conheço, nascidos de novo, de qualquer vertente, eles falam o seguinte: foi Deus que me salvou. E a pessoa sabe que foi Deus. Ela sabe que por si só ela não tinha a mínima condição de crer. Realmente é uma obra milagrosa que Deus faz. Amém? Aí ficou faltando dessa aula o quê? A questão da mente. Então, o que acontece? Veja, a mente, ela é uma área. A nossa mente, o que acontece? Tudo que eu recebo, todas as informações, passam pela minha mente. A mente está no finalzinho da página 4. Está lá Romanos 8, 13, 14, lá embaixo Romanos 12, 1 e 2.
Até eu vou aproveitar e ler Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o 2. E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que acontece? A nossa mente precisa ser transformada. A mente é o centro do ser, entende? O homem interior tem um centro. Quando você ouviu a palavra a primeira vez, aquela palavra passou pela sua mente, ela foi processada. Tudo que você faz na vida cristã e no seu dia a dia passa pela sua mente. Se a sua mente for obscurecida, uma mente marcada pela natureza pecaminosa, uma mente suja, uma mente profana, você vai ter muita dificuldade. Se você lembrar, quando você creu, a ficha caiu. Caiu como? Veio da mente. Você começou a pensar, falar, nossa, eu estou perdido, eu preciso de Cristo. Tudo isso sendo processado na tua mente em 1/1000 de segundo. Então tem que entender o quê? Não que a mente seja a parte mais importante do nosso ser. A parte mais importante do nosso ser é o nosso espírito. Por quê? Porque é no nosso espírito que o Senhor é um só conosco. O Espírito Santo é um só com o nosso espírito. Entenda essa questão. É como café com leite. Depois que você mistura o café no leite, você consegue botar o dedo na xícara e falar, agora vou tomar só o café? É o Espírito Santo conosco, nós somos amalgamados. Então a parte mais nobre do nosso ser é o nosso espírito, onde temos comunhão com Deus residente, que habita em nós. Tudo que você fala, tudo que você assiste, tudo que você conversa, você está fazendo diante do Deus Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Não adianta olhar para o céu, não adianta olhar para o lado, você devia olhar para dentro de si. Quando nós entendemos isso, nós até estudamos isso junto, determinadas coisas nós jamais assistiríamos, porque aquilo ofende a pessoa do Espírito Santo que habita em mim. Irmãos, muito cuidado. A igreja, ela faz muita confusão em relação ao Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo é tratado como uma energia. E a Bíblia nos ensina que é a pessoa do Espírito Santo. E ele só pode habitar em nós porque ele não tem um corpo físico como Jesus. Ele é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que é possível o seu espírito que foi purificado, foi recriado. Percebe que precisa ter perdão de pecado? Porque o seu espírito era morto. Você nasceu de novo, ele passou a ter vida, imediatamente, tudo instantâneo. O Espírito Santo passou a ser um só com o seu espírito. Você foi amalgamado. A igreja primitiva usava esse termo, apesar de não estar na Bíblia. Você é um só. Então o que acontece? A parte mais nobre do nosso ser é o nosso espírito. Porém, o centro do nosso ser é a nossa mente, porque até o Espírito Santo, quando foi trazer novo nascimento, quando veio para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, tudo isso passou primeiro pela sua mente. Qual é a diferença minha e sua para os incrédulos? Nós, junto com os incrédulos, tínhamos a mente escurecida, entorpecida, cegada. Porém, o Espírito do Senhor veio e abriu o entendimento. E aí você teve condição de crer, mas passou pela mente. A fé
vem pelo ouvir a palavra. Quando eu ouço, aquela informação vai para onde? Para a mente, entende? Por que ela é o centro do nosso ser? Quando você está aqui no culto, processando uma pregação espiritual, porque é da Bíblia. Como que aquela... Deixa eu passar a ambulância. Como que aquela informação vai chegar no seu espírito? Através da mente. Por isso que uma das marcas da nossa igreja é leitura bíblica diária. Por quê? Porque você é liberto, você é lavado e você é transformado pela palavra de Deus. Lembrando que a forma que Deus usa para falar conosco é através da sua palavra. E é muito comum o Senhor trazer um versículo bíblico, uma passagem à minha mente. Ó a mente de novo. Para te orientar numa situação. Vou dar um exemplo. Você está conversando com uma pessoa, a pessoa te ofende. Aí você chega e fala, nossa, agora eu vou arrebentar a fuça dele. Ah, não, vocês não fazem isso. Esse pensamento pode acontecer. Você fica bravo na hora e fala, nossa, agora eu vou pregar a mão na orelha. Mas aí Deus fala com você, como? Assim? Não. Vem o versículo, no que depender de vós, buscai a paz com todos. Quem falou? Até onde eu sei, o diabo não converteu. Percebe? Deus fala em nossos pensamentos, muito claro. Deus se relaciona com o seu povo. Só que ele vai se relacionar usando o padrão da palavra. Esse padrão da palavra vai passar por onde? Pela mente. Como que você sabe que Deus falou? Pela Bíblia. Sempre vê, Deus vai falar em consonância com a sua palavra. Sede compassivos uns com os outros. Está na Bíblia, então eu sei que Deus falou. Mas, pastor, eu não vi sininho. Blim, 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 blim. Pastor, eu não comecei a sapatear. Soldadinho, sabe, giraia. Entendeu? Ei, pastor. Sim. Então, esse negócio de que a gente muito escuta em outras... Ah, Deus mandou falar. Deus só fala pela palavra. Agora, essa aí é conversa. O que pode acontecer? Pode acontecer assim. Você não precisa dizer que foi Deus que mandou você. O irmão está contando uma história, falou, nossa, ó, estou com um problema lá no meu trabalho, meu chefe não está fácil, a coisa não está fácil. De repente vem no seu pensamento o versículo que fala para você ser o melhor no seu trabalho. Quem falou? Deus. Como é que eu sei que foi Deus? Porque está na Bíblia. Aí eu posso chegar para a pessoa e falar, fulano, você está contando aquele caso? Puxa, na hora veio na minha mente, para a gente ser o melhor funcionário, por que você não começa a honrar seu chefe, trabalha bem, cuida da empresa como se fosse sua? Pô, se a Bíblia manda fazer, pode ir que dá certo. Você entendeu? Agora que o pessoal quer dar uma de espiritual. Já viu? É. Fica até na ponta do pé. Porque veja, se vem um versículo na minha mente, é certeza que foi palavra de Deus. Está na Bíblia. Não precisa mistificar. Agora, eu quero ver você ter uma mente cheia da palavra para poder vivificar o Espírito. Para poder entender que foi da Bíblia. Entenderam? Sem ler a Bíblia é impossível. Sem ler a Bíblia é impossível. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca do Senhor. O que é a boa palavra que sai da boca do Senhor? Bíblia. Irmãos, Deus fala conosco o tempo todo. Você está lá em casa, nossa, hoje eu estou com uma preguiça de ir para o culto, aí vem o pensamento. Não faça como o hábito de alguns que deixam de congregar. Quem falou? Diego, quem falou? Por quê? Está na Bíblia. Perceberam como é fácil?
Porque o que você tem que lembrar? O diabo não converteu. O diabo jamais vai te levar para a Bíblia. O diabo vai te levar para longe da Bíblia, vai te levar dizendo que a Bíblia é mentira, que não vai funcionar. Pode O falar. homem em si também não vai se não for pelo Espírito Santo. Sim. Entendeu? Quem vai avivar aquele pensamento é o Espírito Santo residente. Agora, o que as pessoas querem? Eis que veio a mim a palavra do Senhor. Irmãos, eu conheço o caso de alguns irmãos, olha, que nem pentecostais eram. E que num determinado momento ele ouviu um pensamento em que ele tem certeza que foi a voz de Deus. Amém! Mas qual era a certeza? Aquele pensamento fechar com a palavra. Olha lá, tá, avisa que está aberto, avisa lá. Entendeu? Entendeu? Ajuda lá, Bruno. Corre lá, Bruno. Entendeu? O que acontece? Tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque senão ou você vira um cemitério, onde manso e suave o Senhor está dormindo, ou você vira alguém que Deus falou em tudo. Tudo bom, irmã? Entra, por favor. Seja bem-vinda. Tranquilo, não tem problema. A irmã está pegando jeito. Então, o que acontece? Deus fala com o seu povo, mas Ele fala com o seu povo usando a palavra. Mesmo esse pensamento, eu evito de dar testemunho meu, mas os irmãos me perdoem, mas eu acho que é pertinente. Por exemplo, uma vez, quando o Senhor me salvou, eu trabalhava com filmes. E um dia eu estava tomando café, veio o seguinte pensamento: pega um filme musical. Aí eu peguei. Aí veio o segundo pensamento: vira. Aí eu virei. Aí veio o terceiro pensamento: do que as músicas falam? Aí eu respondi em pensamento. Eu falei: fala de fornicação, de adultério, de bebedice. E aí veio o quarto pensamento: o que você vai fazer em relação a isso? Eu falei: não vou mais vender. E aí comecei a trabalhar só com filme cristão. Mas vocês concordam que mesmo dentro desse pensamento, toda a sequência de raciocínio é bíblica? Deus não precisa necessariamente falar com você na linguagem Almeida Corrigida e Fiel. Tipo assim, você está lá quase brigando com a sua esposa. Quando você vai abrir a boca, vem um pensamento: não faça isso, você é o marido. Precisa ser o versículo: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua vida para ela. Precisa? Não. Por quê? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe a vossa mente. Você entendeu? Agora, Deus sempre vai usar a Bíblia. Deus se comunica. Vocês já não tiveram aquela sensação, por exemplo, que um dia você foi falar algo para alguém e você se sentiu restringido, tipo, não fala. E você... Entendeu? Aí vem um pensamento: na multidão de palavras habita a transgressão. Esse pensamento é de Deus ou não? Esse 100% com certeza, porque é um versículo bíblico. Sempre que vier um pensamento que é um versículo bíblico, é palavra de Deus. É o óbvio, irmãos. Isso aí as crianças da escola têm que saber. Deus sempre vai usar a sua palavra. Agora, como eu falei, se a minha mente não está cheia da palavra de Deus, quando vai buscar o arquivo está vazio. Deu reset no computador e a tela está azul. Entende por que nós temos a necessidade de ler a Bíblia diariamente? Então comece a ficar atento. Agora,
Vou dar um exemplo geral. Você está lá no seu trabalho. Vem um pensamento. Ore agora por sua esposa. Não, vou fazer diferente, fica mais legal. Ore agora pelo seu filho. Todo crente já teve esse pensamento. Aí eu pergunto, é de Deus ou não é? Alguém quer arriscar? Sim, por quê? Porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Outro detalhe, orai uns pelos outros. Aí você vai lá e ora, Senhor, em nome de Jesus eu coloco a vida do meu filho, que o Senhor venha guiando ele, que o teu reino venha sobre a vida dele, que a tua vontade se cumpra na vida dele, que ele seja livrado de todo mal, em nome de Jesus, amém. 14 segundos. E aí você com o seu filho à noite fala, filho, aconteceu alguma coisa? Não. Como é que foi o seu dia? Normal. Aí você coça a cabeça. Mas obedeceu a palavra. É fácil. Agora, vem um pensamento, vai lá, compra um caminhão de melancia e dá de presente para ele. Ou, vamos pegar o outro lado da moeda. Você está lá conversando com a sua esposa. E aí vem um pensamento. Não tem mais jeito, divorcia dela. Foi Deus que falou? Alguém pode me ajudar? Não. Por quê? Porque Malaquias, capítulo 3 e 4 fala, Deus odeia o divórcio. Provavelmente esse pensamento teve duas origens. Ou é sua mente caída, que você está muito bravo, nervoso. Ou você está sendo inspirado por espíritos malignos, como foi o apóstolo Pedro que falou para Jesus se poupar. E Jesus gentilmente falou, arreda Satanás. Imagina, tomar uma arreda Satanás, o próprio Jesus. Percebe, o filtro é a palavra. As pessoas querem ser espirituais em revelações esforofobética, em coisas sem pé nem cabeça, querem transformar Jesus em Santo Antônio casamenteiro. Aí é aquela beleza, né? O cara levanta, que é isso que veio a minha palavra do Senhor, aponta para o Bruno. Você, vai casar com ela. Aí todo mundo fica, é mãe e filho. Já aconteceu. Irmãos, o profeta Ágabo, no livro de Atos dos Apóstolos, lá pelo capítulo 20, ele pegou o cinto de Paulo, ele se atou com o cinto e falou, o dono desse cinto será atado em Jerusalém. Ele anunciou o futuro, mas aquilo vinha sendo confirmado pelas igrejas. E aquilo se cumpriu. O que é isso? Isso é o que nós chamamos de uma palavra de conhecimento. É Deus realizando um milagre de revelar um evento futuro para preparar. Mas isso, irmãos, é exceção. O que as pessoas querem pegar? A exceção, por exemplo, Charles Spurgeon, esse grande pregador aqui. Ele era um homem como nós aqui, super prudente, não entrava na pataquada da turma. Porque, irmãos, assim, com todo respeito, eu creio que se a pessoa é nascida de novo é salvo. E creio que nas várias igrejas tem gente salva. Mas uma coisa é ser salvo, outra coisa é o erro. E do jeito que faz com os dons, é muita pataquada. Entendeu? O que nós vemos por aí, muita coisa errada. Entende? Mas, por exemplo, Spurgeon, como nós, era extremamente prudente, cauteloso. E já aconteceu dele parar culto e Deus dá a descrição. Um outro grande pregador, vou dar um exemplo melhor, um outro grande pregador que eu não lembro o nome, ele estava pregando. De repente, no seu pensamento veio, olha, tem um homem aqui, que ele entrou aqui, armado. Ele pegou essa arma porque ele saiu para matar uma pessoa. E eu trouxe ele aqui para que você fale isso para ele, dizer que eu intervi, papá prega para ele, não sei o que. Ele acabou a palavra,
Em vez de orar, ele falou, irmãos, eu não estou habituado com isso, não sei nem o que fazer direito com isso. Isso, século XIX. Nem se falava em pentecostalismo. Não existia. E aí ele deu descrição, de repente um homem começou a chorar, se ajoelhou no chão, era o homem, é a descrição exata. Eu pergunto, Deus não pode fazer milagre? Pode, ele é Deus, ele age como quer. Agora, vocês concordam que foi de maneira bíblica? O pensamento que veio tinha toda uma linha bíblica, não era você vai ser missionária na China e você na Índia. Percebe? Até quando Deus vai agir sobrenaturalmente, qual que é o padrão? Palavra. Irmãos, isso não é tão comum. Qual é o problema? Quando você começa a achar que Deus fala a todo momento essas coisas esquisitas, você expõe a igreja à ação de espíritos malignos. E aí aquela festa da uva que vocês sabem. Por isso que a minha segurança é a palavra. E qual é a regra geral? Sempre que Deus vai se comunicar comigo, uma passagem bíblica vai vir na minha mente. Ou uma passagem bíblica adaptada. Por exemplo, você está conversando com seu vizinho começa a contar um problema. De repente vem um pensamento, ora com ele. Precisa perguntar quem deu o pensamento? Orai uns pelos outros, para que sejais curados. Epístola de Tiago. João, acho que é João, essa é a primeira João. Entendeu? Não precisa perguntar se foi Deus. O vizinho acaba de falar e fala, fulano, vamos fazer o seguinte, olha, você sabe que eu sirvo a Jesus, ele é um Deus vivo, ele está assentado no céu, ele reina, vamos fazer uma oração, entregar esse seu problema para Jesus? Duvido que a pessoa vai falar não. E aí você ora. E, inclusive, o mover de Deus pode começar na vida daquela pessoa. O que os irmãos daquele grupo cristão fazem? Eles esperam uma voz audível. Ora com ele. Tchá, tchá. Aí ainda cai um raio. Não, é um simples pensamento. Orai pelos enfermos. Acabou. Você vai visitar sua tia foi diagnosticada com uma enfermidade terminal. O que você vai lá? Vai falar, tia, já comprou o plano funerário? Ou você vai lá e falar, tia, Jesus Cristo é poderoso. Quando ele andou aqui na terra, ele curou. Tia, ele morreu pelos nossos pecados. A tia não tem erro, eu tenho erro, a tia tem erro, todo mundo tem erro. Mas Jesus morreu pelo nosso pecado, ele morreu para que a gente tenha vida. Você entendeu? Então eu tenho que ter um equilíbrio. Eu não posso nem deixar que a vida cristã vire um cemitério, onde manso e suave o Senhor está dormindo. Se alguém ficar doente, não tem um entravado na igreja que vai orar. Tem igreja que é assim, manso e suave o Senhor está dormindo. É apenas a boa teologia, porque João Calvino, na sua discussão com Jacobus Arminius, do Concílio de Dort, no Sínodo de Dort, encíclica 4, artigo 3. Misericórdia. E aí tem o outro, que tudo é Deus, tudo Deus falou, tudo não sei o que, os dois extremos estão errados. Nós somos cheios da palavra, andamos guiados pela palavra e andamos em obediência da palavra. Dessa maneira eu evito o erro e dessa maneira eu vou viver uma vida cristã abundante. Irmãos, quando você começar a orar pelos... Nós vamos falar sobre isso quando chegarmos nos dons, lá para frente. Mas veja, não existem mais dons de cura como no livro de Atos. No livro de Atos, as curas eram por atacado. Dentro da própria Bíblia, nem todo mundo era curado. Por exemplo, Paulo deixou Epáfras doente. E conta que só não morreu porque Deus não deixou.
A pergunta é, se fosse tudo como no livro de Atos, por que Paulo não orou por um lenço e mandou o lenço para Epáfras para ele ser curado? Porque já tinha mudado o mover. Atos é livro de transição. Tudo que está ali é verdade, mas eu não tenho uma garantia que vai acontecer 100%. Mas também não quer dizer que não vai. Percebe o erro das igrejas? Um acha que Atos é hoje, 100% acontece. O outro acha que não acontece mais. Os dois estão errados. A Bíblia manda você orar. Entendeu? A Bíblia manda você ir no médico. A Bíblia manda você ter uma vida saudável. Entendeu? Agora o que Deus vai fazer, Ele é Deus. Ele é o maior especialista em ser Deus que eu conheço. Então faz o seguinte, você ora pelo enfermo e deixa Deus ser Deus. Ele vai saber se cura ou não. Eu lembro meu primeiro pastor, ele foi chamado para orar para uma pessoa na UTI. E esse meu primeiro pastor tinha muito encargo. Um homem marcado por Deus, um homem de muita fé. Entendeu? Ele foi um homem que perdeu um casalzinho de gêmeos. Perfeitos. 3 dias antes do parto. Perfeitos. Inexplicavelmente morreram. E ele continuou firme. Irmãos, é um golpe muito duro. Que Deus nos livre de tal tentação, de tal prova, né? Tentação não, prova. Palavra errada, tentação. Percebe? E ele era um homem de encargo de oração. Por exemplo, esses gêmeos, quando faleceram, ele conta. Eu fiquei 2h30 na sala, não deixava ninguém entrar, com os meus filhos ali, perfeitos, mortos, orando para Deus ressuscitar. Clamando a misericórdia de Deus. E ninguém ia me tirar daquela sala. Eu também faria o mesmo. Trancava a porta e jogava a chave pela janela. E ninguém me arrancava daquela sala. Deus não tem poder de ressuscitar? Ele é Deus ou não é Deus? Mas ele teve que enterrar aquelas 2 crianças. Imagina que triste. Pedaço do coração que foi embora. Então ele se tornou um homem de encargo. E chamaram ele para orar por uma pessoa no UTI. Ele foi, orou pela pessoa, leu a Bíblia, leu os Salmos, fez tudo o que fazia. Virou as costas e saiu da UTI. Quando ele saiu da UTI, a pessoa morreu. Ele fez a parte dele, foi lá orar, coube a Deus. Deus escolheu, falou, não, chegou o momento, vou recolher. Acabou. Entenderam? Então as pessoas por aí perderam o senso, caiu por um lado e caiu por outro. Agora, todo esse centro que eu estou falando, você percebe que tudo que nós falamos, aprenda um caminho. Nós vamos voltar nesse assunto. Todas as operações do Espírito Santo exigem uma mente plenamente consciente e estável. Claro, nítido. Está lá na discussão, pegando preço com a esposa. É o melhor exemplo, né? Todo mundo tem um dia difícil com a esposa. Vem um pensamento, se acalma. Tua mente está clara, porque se estiver fervendo, você fala, calma nada, dá um tapa assim. Não é assim. Se você se deixar levar pelas obras da carne, entendeu? Mas você segura a onda, porque você teme a Deus. Só por isso, não que nós sejamos bons, nada disso. Eu, por exemplo, agora eu posso falar de mim. Eu só seguro a onda porque eu sei que se eu não obedecer, o céu cai na minha cabeça. Ainda mais sendo pastor de uma congregação, aí cai o céu e mais uma meia dúzia de coisas ainda na minha cabeça. Então eu já obedeço. A motivação é carnal, não importa, importa que eu obedeci. Talvez vocês sejam mais espirituais do que eu. Mas, percebe? Mente vívida. Teu filho começa a contar uma história. É porque o meu amigo fez isso, fez aquilo, a história está ficando interessante.
Aí chegou num determinado momento, ele contou que uma vez ele bateu o carro, aí você... Nossa, aí você já faz aquela cara que não ouvi, né? Ele bebeu numa festa, e aí cozido bateu o carro. Plim, já ligou o alerta. Opa, bucha. Não liga o alerta? Quem tem filho aqui sabe, pô. Opa, essa pessoa não é companhia para o meu filho. Nossa, filho, e aí? Mas como é que é essa pessoa? Ó, cuidado, hein? Não vai andar no carro com ele. Aí você vai sondando. Acabou a conversa com o filho. O que você vai fazer? Já ora em pensamento mesmo. Não precisa nem abrir a boca. Senhor, em nome de Jesus, tira essa pessoa da vida do meu filho. Eu já oro mais ou menos assim, orações esquisitas do pastor Maurício. Cada um do seu jeito. Adianta mentir? Se eu vou mentir, eu já oro assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas por favor, faz algo, porque o Senhor sabe melhor como agir. Oração estranha, né? Para um pastor. Deveria orar na linguagem Almeida corrigida e fiel, mas cada um tem seu jeito. Mas eu oro com fé de que Deus está me ouvindo. Isso ninguém rouba de mim. Lógico, irmãos. Os irmãos percebem quando eu vou fazer oração pública. Eu procuro fazer oração bíblica, baseada na palavra. Mas é uma oração pública. O momento exige isso. Concorda que numa congregação você não pode orar de qualquer maneira? Tem que orar, tem que ter uma teologia da oração, uma coisa aprumada, correta, com palavras bem escolhidas, que expressam a verdade da Escritura. É uma oração pública. Agora você concorda que quando eu estou sozinho, eu e Deus, eu vou orar da maneira que o Senhor colocar no meu coração? Entendeu? Então é assim. Agora, tudo isso, vocês estão aprendendo, a mente vívida, cheia da palavra, pensamentos guiados pela palavra. Por isso que Romanos 12 manda nós não sermos conformados com o mundo. Porque em todos os exemplos que eu dei aqui, o mundo reage de forma diferente. Fiquei doente, você vai morrer, hein? Nossa, meu chefe é o chato, pede demissão, hein? Rouba seu chefe. A Bíblia fala o contrário, seja o melhor funcionário. Aí começa a batalha na mente. Aí você tem uma escolha diante de você. Você vai obedecer os rudimentos do mundo ou vai obedecer a palavra? Tudo isso, em alguns momentos, irmão, em frações de segundo. Às vezes você está ali no calor. Você está numa reunião difícil no trabalho, está numa reunião difícil em família. E aí, às vezes, no meio do caminho, para ele estar lá com a família. Aí um abre a boca, fala uma coisa, o outro já não gosta muito, responde torto. O outro daqui já fala bravo. Aí vem o pensamento, ora, o que você faz? Gente, vamos fazer uma coisa antes de qualquer coisa? Vamos fazer uma oração, pedir para Jesus Cristo guiar a nossa conversa? O que vai acontecer na hora? O ânimo acalma. Você pegou um baldão de água gelada e jogou no meio da fogueira. Eu pergunto, quem é que deu aquele pensamento? Ora. Deus. Agora, tem coisas que você vai estar sozinho no seu quarto, indo dormir. Às vezes você vai acordar à noite. E aí vai começar a vir uma situação que você está passando. Entendeu? E aí você vai saber como agir. Os princípios da palavra serem aplicados. Agora, se a pessoa não conhece 2 linhas da Bíblia, como que o Espírito Santo vai guiar? Comprometeu tudo.
Por isso que o cristão tem que ser alguém que respira a Bíblia. Às vezes o pessoal acha que a gente é chato. Veja, irmãos, eu oriento as pessoas, olha, eu falo assim, depois que eu descobri que lendo 4 páginas da Bíblia, 2 folhas por dia, eu leio toda a Bíblia em um ano, ainda sobra um mês e meio. A partir daquele momento, todo ano eu leio a Bíblia. Eu acho que você devia fazer o mesmo. Tem gente que parece, nossa, o pastor mandou usar droga. Nossa, mas esse pastor está querendo santificar. Você falar para a pessoa, olha, nós vamos fazer uma campanha de 21 dias de oração. E vamos, por 7 dias, jejuar. A pessoa fala, nossa, o pastor está exagerando. Sabe por quê? Isso é mentalidade do mundo. Porque a pessoa vem para a igreja por causa de grana, por causa de bem-estar. Agora, qual a mentalidade de Deus? Eu escolhi para mim um povo zeloso de boas obras. E esse povo que se chama pelo meu nome, quando clamar e me buscar, eu o ouvirei. Percebe? Agora a pergunta é, você quer ser um crente meia boca? Levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina? Ou você quer ser um crente cheio do Espírito do Senhor? Abundante em boas obras? E que vive uma vida cristã consistente? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Mateus 7 fala o seguinte, que se você não estiver firmado na rocha, a rocha ali naquele texto não é Jesus. A rocha naquele texto é a palavra de Deus. Se você não estiver firmado em cima da palavra de Deus, a tempestade vai vir e vai derrubar tudo. E a Bíblia nos garante que um dia o dia mau chega. E quando a crise chega, se você não é cheio do Senhor, se você não tem uma base sólida na Escritura, você não aguenta, você não suporta, você sucumbe. Por isso que muita igreja por aí, a porta da igreja está aberta, um monte de gente vai embora. Por quê? Porque quando vem o problema, a pessoa não tem estofo, não tem tutano de Bíblia, não tem realidade, não foi provado por Deus, entendeu? Não passou por sofrimentos. Nós vamos ver juntos, os sofrimentos nos tornam mais sensíveis. Percebe? Agora eu pergunto, nessa geração maluca, século 20 e 21, quem quer sofrer? Lógico, nós não vamos transformar a vida cristã na apologia da dor. Não, mas concorda que tem problema? Concorda que o dia a dia normal tem problema? Agora, quando vê o problema, como é que você responde? Vou dar um caminho bíblico. Senhor, esse problema fui eu que causei? Mente sólida. Base da pergunta. Tiago, vocês são tentados por causa da sua natureza carnal, a sua concupiscência. Isso quer dizer que eu causo problemas para mim. Porque eu tenho uma natureza carnal. O pecado. Pecadão velho que habita aqui. Aí você já pergunta, Senhor, esse problema eu que causei? Aí você analisa, pensa, tal. É verdade, Senhor. Eu estourei o meu cartão de crédito em dobro. Não foi o diabo não, Senhor. Fui eu que fui imprudente. Respondeu? Apareceu um anjo falando assim. Mas você concorda que foi Deus que trouxe aquele pensamento? Você é filho de Deus. Aí você já ora, Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu preciso da sua ajuda. Primeiro, perdão. Me ajuda a administrar bem a minha finança. Me ajuda que agora eu preciso dar um jeito de pagar, eu preciso ganhar mais. Isso aí é um buraco sem fundo. Não sei como é que eu vou fazer, me ajuda. Aí entra Deus, mas houve reconhecimento. Mas vamos voltar no começo da coisa. Chegou a luta. Eu
Eu oro, Senhor, fui eu que provoquei? Aí é um quadro branco assim, tem nada. Bom, não fui eu. Até onde eu vi, não fui eu. Senhor, isso que está acontecendo é um tratamento que o Senhor está trazendo para a minha vida. O Senhor está querendo gerar uma resposta. O Senhor está trazendo essa dificuldade para mim crescer espiritualmente. Hebreus fala que Deus disciplina os seus filhos. Hebreus fala que Deus cuida dos seus filhos. Romanos 8 fala o seguinte: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, que andam segundo o seu propósito. No versículo seguinte, o propósito é nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Aí você vê aquela dificuldade, naquela dificuldade você cresce, você amadurece, você se torna um cristão melhor, mais maduro, mais cheio da presença de Deus. Eu pergunto, se Deus trouxe o problema, adianta falar, sai diabo? Adianta pedir perdão porque chutou o cachorro? Sabe, tem gente que inventa problema, né? Ah não, estou passando esse problema porque eu gritei com o cachorro. Já viu? Temporada de caça às bruxas? Tem que tomar cuidado. Tem gente que inventa problema. Irmãos, quando Deus traz a situação, somente uma resposta correta minha é que vai retirar aquela situação. Nós na vida vamos passar situações de humilhação. Nós vamos passar situações onde você vai estar cheio da razão. E as pessoas à sua volta não vão ver aquilo. Mas é Deus trabalhando com você, trabalhando o seu conteúdo. Quando é Deus, tem que dar resposta. Agora, tem a terceira alternativa. Às vezes aquele problema é o diabo querendo pegar carona numa situação para te trazer problema. Nossa, pastor, o diabo faz isso? Faz. O trabalho dele é magoar os santos. Apocalipse 12 fala que ele fez perseguição à mulher, a mulher é a igreja. É o trabalho dele. Não foi você que provocou. Não é Deus trazendo um tratamento, é o diabo. Resistir firmes na fé. Capacete da salvação. Senhor, tu és a minha salvação. Couraça da justiça. Senhor, tu és a minha justiça, que a minha vida seja correta. Escudo da fé. Senhor, eu resisto a isso, firme em ti. Aí você vai começar uma batalha de oração. Se você fizer isso de maneira correta, o maligno é obrigado a soltar. Entendeu? E você se tornar alguém mais fervoroso. Alguém que conhece melhor o poder da oração. Alguém que compreende melhor como funciona a vida de um cristão normal. O cristão normal tem problemas. Vocês estão percebendo que tudo isso que eu estou falando, escola teológica nenhuma pode dar? E eu faço teologia. Vocês sabem que eu amo a teologia. Mas não é teologia aqui. É Espírito Santo em nós, nos guiando em tudo. É comunhão com Deus que mora, a pessoa do Espírito Santo mora em mim. E eu me curvo, eu me ajoelho, ou como seu pastor, eu caminho. Orando, confiante que Deus está me ouvindo, que Ele vai fazer. Percebe? Percebe que tudo teve o seu lugar da boa teologia, mas daquela boa teologia saiu uma prática. Qual é o problema? Um grupo é só teologia, outro grupo só quer a prática. E aqui é confusão, e aqui manso e suave o Senhor está dormindo. Percebe? Tem igreja que parece uma escola. E tem igreja que parece um hospício. Se cobrir, vira circo. Se cercar, vira hospício. Irmãos, tem lugar que parece um hospício.
que perdeu-se o senso. E tem lugar que a pessoa está lá morrendo e não levanta um entravado para orar. Manifesta o espírito maligno, que é o momento de Jesus Cristo ser glorificado. Aquele demônio ser expulso, a turma sai correndo. Eu lembro uma vez um rapaz na igreja onde eu fui salvo, foi visitar uma igreja. De repente, na fileira da frente, caiu um endemoniado. Na hora, em nome de Jesus, sai, não sei o que. Quando ele estava orando, de repente se sentiu puxado pelo braço. Arrancaram ele. Ele falou, irmão, o que foi? Ele falou, não, o pastor que tem que orar. Ele falou, irmão, nós somos crente. Aí resolveu não discutir. Mas olha a mente daquele povo. Percebe? Então, assim, Deus é Deus do sobrenatural, sim, mas todo sobrenatural de Deus vai agir conforme a palavra. Sempre, 100%, não abra mão da verdade da palavra, senão você vai fazer muita besteira. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, depois eu vou abrir para perguntas.